Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Walter Fernandes e hoje vamos para mais uma videoaula da parte de ótica e hoje falaremos sobre lentes esféricas e ótica da visão, que é uma das aplicações que a gente estuda ao estudar a refração da luz. Vamos lá então. Preparei essa videoaula, pessoal, em dois blocos. Primeiro bloco, vamos falar das lentes esféricas e dentro de lentes esféricas falaremos da nomenclatura, o comportamento óptico, a distância focal e divergência, formação de imagens e equação de Gauss e equação do aumento. No bloco de ótica da visão, vamos falar sobre o olho humano, o ponto próximo e o ponto remoto, um olho normal ou hemétrope e os defeitos visuais. Então vamos iniciar a nossa videoaula, começando com lentes esféricas. Pessoal, se a gente considerar dois meios transparentes e homogêneos, no caso aqui na figura, ó, meio 1, meio 2, e uma superfície que separa os dois meios. Esse conjunto apresentado nessa figura é chamado de dióptro. Então, o que vem a ser uma lente? Tá? Uma lente é qualquer meio transparente e homogêneo limitado por dois dióptros esféricos, no caso aqui dessa figura, eu tenho aqui duas superfícies esféricas, ou uma esférica e a outra plana. Então, uma lente é esse conjunto de meios transparentes e homogêneos, tá certo? Limitado por dióptros esféricos ou plano e outro esférico. Pois bem, vamos agora então para a nomenclatura, certo? Os nomes das lentes vão designar as faces voltadas para o meio exterior, sendo citada em primeiro lugar a face de maior raio de curvatura, certo? Nas figuras anteriores que nós apresentamos, ó, veja só, isso que estou marcando e limitando é a nossa lente. Então, vamos considerar as faces voltadas para o meio exterior, no caso, essa face e essa face aqui. Na figura do lado, aqui é a nossa lente. Então, essa face está voltada para o meio exterior e essa aqui também. Então, como eu apresentei aqui, ó, o primeiro nome da lente corresponde à face de maior raio de curvatura. Logo, a nomenclatura das lentes vai obedecer à ideia de ser um nome composto. Então, são dois nomes. Bem, vamos classificar as lentes em dois grupos. Vamos ter as lentes de bordas finas e as lentes de bordas grossas. Vamos lá. Para as lentes de bordas finas, nós temos essas três possibilidades: lente 1, lente 2 e lente 3. Veja que a lente 1 ela tem duas faces voltadas para o meio exterior que lembram um espelho convexo. Como são faces iguais, eu vou chamar essa lente aqui de lente biconvexa, já que as faces têm o mesmo raio. Na lente 2, vejam que essa face 1, tá? Essa face 1, pessoal, lembra um espelho côncavo. E a face 2 lembra um espelho convexo. Observe que a face 1 ela vai ter um raio maior do que a face 2. Então, essa lente 2 ela vai ser chamada de côncava convexa. A lente 3 tem uma face plana e uma face convexa. A face plana apresenta um raio maior. Então, a lente 3 vai ser chamada de plano convexa. Observe um detalhe interessante, que para as lentes de bordas finas, observem que o último nome é convexa. Certo? Ó. Pessoal,
todas essas três lentes nós podemos representar de maneira simplificada por um segmento, uma reta, e as setinhas nas extremidades apontadas para lados opostos, ok? Então, nós podemos representar todas essas três com essa ilustração que está aqui do lado direito do nosso slide. Vamos lá. Lentes de bordas grossas são essas três aqui, ok? Vamos lá. A primeira, observe que as duas faces lembram um espelho côncavo. Como são faces iguais, aqui vai ser bicôncava. A lente 2 tem uma face côncava e uma face convexa. Observe que a face côncava tem um raio menor do que a face convexa. Então, aqui vai ser uma lente convexo-côncava. E a lente 3 tem uma face plana e uma face côncava. Como a face plana tem um raio maior, aqui nós teremos a lente plano-côncava. Observe também que para as lentes de bordas grossas, o último nome da lente, vai ser côncava. E aqui também, ok? Muito bem. Essas três lentes podem ser representadas por essa simbologia aqui, um segmento e as setinhas agora apontando uma para a outra, representando a extremidade mais larga do que o meio da lente. Ok? Então, aí está a nomenclatura das lentes. O segundo ponto importante também é o comportamento óptico das lentes esféricas, tá, pessoal? As lentes, elas podem ser convergentes ou divergentes, certo? Convergentes ou divergentes. Nas lentes convergentes, os raios que incidem na lente convergem para o mesmo ponto F. Tá certo? Nessa figura aqui está mostrando raios chegando e convergindo no ponto F. Daqui a pouco falaremos quem é esse ponto F, tá? E nas lentes divergentes, os raios que refratam divergem e o prolongamento vai também resultar no encontro de um ponto F'. Daqui a pouco falaremos quem é esse F', tá bom? Então, as lentes podem ser convergentes ou divergentes, tá certo? Uma coisa importante, pessoal, que eu vou chamar aqui a atenção é o seguinte. Quando o índice de refração da lente for maior que o do meio, as lentes de bordas finas serão convergentes e as lentes de bordas grossas serão divergentes. É isso mesmo. Quando o índice de refração da lente for maior que o do meio, observe nessa figura que eu tenho aqui vidro e ar. O índice de refração do vidro é maior que o do ar. Então, veja que na nossa ilustração aqui, os raios chegam paralelos, não sofre desvio, porque a incidência aqui é perpendicular, mas quando chega na face esférica, vai sofrer um desvio, de modo a convergir. Então, essa lente, como ela tem um índice de refração maior que o meio, ela é convergente, borda fina convergente. A do lado também segue a mesma ideia. Os raios incidem na face plana, paralelos, não sofrem desvio. Quando chega na parte esférica, vai sofrer um desvio, só que agora vai se afastar um raio do outro, sendo uma lente divergente, ok? Mas, imaginem que agora seja o contrário, que o índice de refração da lente seja menor que o do meio. Então, imagine o contrário, imagine as lentes feitas de ar imensas no vidro, ok?
Então, veja que o mesmo formato anterior, que era convergente, passou a ser divergente. E o mesmo formato anterior, que era divergente, passa a ser convergente, ok? Então, quando o índice de refração da lente for menor que o do meio, o comportamento óptico da lente muda, certo? Então, não esqueçam isso, tá? Então, ó, índice de refração da lente menor que o do meio, se for borda grossa, divergente. Borda fina, convergente, ok. Mas se for o contrário, se o índice de refração da lente for menor que o do meio, aí muda o comportamento. O que era divergente passa a ser convergente e o que era convergente passa a ser divergente, ok? Vamos lá então. Terceiro ponto, pessoal, vamos agora falar quem é o F que aparecia lá atrás, certo? E o F'. Terceiro tópico aqui do primeiro bloco é a distância focal e a vergência. Bem, distância focal, certo? Vamos ver aqui quanto o raio de luz incide de uma lente convergente ou divergente paralelamente ao eixo. Ele se refrata convergindo ou divergindo para um ponto F' sobre o eixo principal. Esse eixo, né, esse ponto, é chamado foco principal imagem da lente. Para as lentes convergentes, esse foco vai ser real, certo? Observem aqui que os feixes chegam paralelos, estão refratando e convergindo nesse ponto F, tá certo? Que vai ser o foco real. Isso para as lentes convergentes. Veja que eu estou agora usando os modelos, né, geométricos para simplificar as nossas lentes, tá bom? Se a lente for divergente, tá? Veja que os raios vão divergir. Então, o prolongamento que vai dar no ponto F, só que agora vai ser o F', né? Que vai ser o foco imagem virtual. Então, para as lentes convergentes, o foco ele é real e para as lentes divergentes o foco é virtual, ok? Então aí está a distância focal e o foco das lentes convergentes e divergentes. Bem, para explicar o que é vergência, tá? Eu trouxe aqui uma ilustração e vou apresentar aqui logo a ilustração para vocês perceberem a seguinte situação. Aqui são duas lentes, lente 1 e lente 2. Observem que a diferença de uma lente para outra é a distância focal, que na primeira é menor que na anterior. Nas duas lentes eu tenho aqui um raio incidindo. O raio está chegando nas duas lentes. Como esses raios são paralelos, eles refratam no foco. Tá certo? Está aqui, ó. O detalhe é, na primeira lente, como a distância focal, certo? Ela é menor, observem que o raio ele desvia mais da trajetória inicial. Na segunda lente, ó, como a distância focal é maior, o afastamento dessa direção inicial é menor, tá? Então, pessoal, o que vem a ser vergência, né? Então, imagine aqui, como eu já falei, ó, quanto menor a distância focal de uma lente, mais ela converge ou diverge um feixe. Tá aqui, ó. Quanto menor for a distância focal de uma lente, mais ela converge ou diverge. Tá? Eu trouxe aqui o exemplo de uma lente convergente, mas a ideia de divergência se aplica a todas as lentes. Então, essa potência, entre aspas aqui, tá certo? Essa potência da lente convergir ou divergir é caracterizado pela grandeza chamada de vergência, tá certo? Como é que nós podemos calcular a vergência de uma lente? Você calcula a vergência de uma lente pela razão entre, na verdade, é o inverso da distância focal. Quanto maior a distância focal, menor vai ser a vergência. E quanto menor a distância focal,
maior será a vergência. Então, vergência seria essa potência que uma lente tem para convergir ou divergir o raio de luz. Bem, a vergência é uma grandeza algébrica que tem o mesmo sinal da distância focal, ou seja, nas lentes convergentes, como o foco é real, né? Quer dizer, foco positivo, então vergência positiva. E nas lentes divergentes, o foco é virtual, foco virtual tem sinal negativo e vergência também vai ser negativa, conforme a situação aí em comparação com o foco. Pessoal, a vergência, certo? A unidade de vergência é o inverso da distância focal. Como a distância focal é em metro, então a vergência é 1 sobre m, ou m elevado a menos 1. Essa unidade a gente chama de dioptria, e a sigla é DI. Pessoal, vergência, no senso comum, é o que a gente chama de grau da lente. Tá certo? Quando você vai ao oftalmo e ele faz lá um exame e dá o laudo para você, informando, por exemplo, que você tem 2 graus, 1,5 grau em um olho, 3 graus no outro, essa ideia de grau, na verdade, a gente associa isso, né, o aspecto físico, a grandeza chamada vergência, certo? Lembrando que nenhum espelho e nenhuma lente possui grau. O que eles possuem é uma capacidade para desviar a luz ou refletir a luz de modo que esse desvio dos feixes podem formar imagens maiores ou menores, tá certo? Então, é essa característica das lentes e dos espelhos que possibilitam a formação de imagens diferentes de um espelho plano, onde sempre é igual, tá? Então, nenhum espelho e nenhuma lente possui grau. No caso das lentes, o termo que a gente associa a grau, a grandeza que a gente associa a grau é a grandeza vergência, tá? Pois bem, vamos agora para o tópico 1.4, que é a formação de imagens nas lentes. Vamos começar com as lentes convergentes. Vejam que eu coloquei aqui do lado do nome, espelhos côncavos. Por quê? Porque, pessoal, as lentes convergentes formam imagens semelhantes, na verdade, iguais aos espelhos côncavos. Qual é a diferença? Porque nas lentes nós temos a refração da luz e no espelho nós temos a reflexão da luz, mas nós formamos as mesmas imagens, tá bom? Por isso que eu trouxe aqui já diretamente as imagens para a gente discutir nas lentes e lembrar de espelho côncavo. Primeira possibilidade para a lente convergente, o objeto além do centro. Então aqui eu tenho o esquema, a lente, os 2 focos da lente, já que é um meio transparente, né? A luz pode incidir de um lado e refratar para o outro e vice-versa. Então aqui nós temos o foco principal e o pontuante principal. Foco secundário e pontuante principal secundário. Esse pontuante principal também, ele por analogia, seria o centro de curvatura. E esse ponto O que está aqui na figura é o centro óptico da lente, tá certo? Muito bem. Então, todo raio que incide paralelo refrata no foco. Se o raio incidir no centro óptico, não sofre desvio, passa direto. Veja que os raios se encontram. Aqui é a nossa imagem. Observe em relação ao objeto que essa imagem ela vai ser invertida, ela vai ser menor e ela vai ser real, ok? Um detalhe interessante é que nos espelhos côncavos, quando a imagem é real, está do mesmo lado do objeto. Mas por quê? Porque no espelho a luz reflete. No caso da lente, como a luz refrata, quando a imagem for real, ela vai ser formada do outro lado, tá bom? Bem, pessoal, um exemplo ou alguns exemplos desse primeiro caso, podemos mostrar aqui, que são as imagens formadas nas câmeras fotográficas. Nas câmeras fotográficas, a imagem é formada no filme invertida
real e menor, ok? E o nosso olho, ou no nosso olho, também ó, a imagem é formada invertida, real e menor. Essa imagem é formada na retina. A retina do olho se comporta como um filme fotográfico das máquinas, ok? Beleza? Vamos lá. Segunda possibilidade, objeto sobre o centro, né? Então, objeto no centro, o raio incide paralelo, refrata no foco. Se passar pelo centro óptico, não sofre desvio. Veja que a imagem que foi formada também foi invertida, agora igual e ainda real. Lembrando da videoaula anterior, sempre que a imagem for invertida, ela vai ser real. E sempre que for direita, vai ser virtual, certo? Esse é o segundo caso. Para esse caso aqui não teria alguma aplicação mais direta, tá? Terceiro caso, para esse caso tem. É o caso que o objeto está entre o centro e o foco. Observe comigo. Todo raio que incide paralelo, refrata passando pelo foco. Se incidir no centro óptico, não sofre desvio. Veja agora que a imagem formada, comparada com o objeto, vejam, ela vai ser invertida, maior e real. Para esse caso aqui, nós temos uma aplicação bem interessante, que vocês, quando assistem aula em sala de aula, vocês estão se deparando com esse caso quando o professor usa isso aqui, ó, o projetor de slides. O projetor de slides, pessoal, forma, ou melhor, o projetor de slides, eu vou ser aqui um pouco redundante, ele projeta no quadro as imagens, tá? Então, essa ideia de projetar imagens, tá certo? Que eu vou aproveitar aqui para falar um pouco. Toda imagem real é uma imagem projetada, ou seja, ela é formada fora, no caso aqui da lente. E esse caso aqui, ó, a imagem ela vai ser real em relação, isso aqui é o objeto, que é o slide, e aqui é a nossa imagem. Então a imagem vai ser invertida. Ubaldo, mas eu vejo no quadro a imagem direita. Detalhe, quando eu falo invertida, é uma imagem invertida em relação ao objeto, tá bom? Quando você olha para o quadro e vê a projeção, dentro do seu olho ela vai ser menor. E o cérebro ele faz todo o ajuste para que você tenha noção de que o que você está vendo tem uma dimensão apropriada para o objeto, tá certo? Então, o projetor de slides é uma aplicação do terceiro caso, no qual a imagem formada é real, invertida e maior, ok? A quarta possibilidade é quando o objeto está no foco. Assim como nos espelhos côncavos, quando o objeto está no foco do espelho, a imagem é imprópria. Você não consegue definir, já que nem os raios refratados, nem os prolongamentos se encontram numa distância finita. Então, a gente diz que nesse ponto a imagem é imprópria e ela se forma no infinito, ok? O quinto caso, esse caso aqui é um caso clássico também, objeto entre o foco e o centro óptico da lente. Quando você traça aqui os raios, ó, incide paralelo, refrata no foco, se passar no centro óptico não sofre desvio. Veja que os raios refratados não se encontram. Quando você prolonga, você vai ter a imagem. E agora veja que a imagem ela vai ser direita, maior e virtual. Esse caso aqui, pessoal, é o caso que a gente pode trazer como exemplo a lupa. Na verdade, a lupa ela é uma lente convergente, certo? Ela pode formar os 5 casos que apresentamos agora há pouco. Porém, como as lupas apresentam uma distância focal muito grande, o objeto ele quase sempre vai estar entre o foco e o centro óptico. Por isso que você vai sempre ver uma imagem como essa aqui na lupa, tá? Mas repito, a lupa é uma lente convergente
que pode formar as 5 imagens, tá bom? Então, essas são as 5 possibilidades para a lente convergente, que é a mesma para os espelhos côncavos, tá? Pessoal, as lentes divergentes formam imagens iguais aos espelhos convexos, ok? Então, só tem um caso, tá? Tá aqui o esquema, aqui a lente. Veja que eu mudei aqui a configuração das setinhas, para me dizer que a lente é divergente. Coloquei o nosso objeto e quando o raio incide paralelo, a luz, diverge numa direção que passa pelo foco. Quando passa pelo centro óptico, não sofre desvio, refrata, o prolongamento vai se encontrar com o outro, formando essa imagem. Essa imagem ela vai ser direita, ela vai ser... um erro aqui, ela não vai ser maior, ela vai ser menor, certo? E ela vai ser virtual. Só existe esse caso para a lente divergente, ok? Então, essas são as imagens formadas pelas lentes convergentes e divergentes. Para a lente convergente, 5 imagens, assim como o espelho côncavo. Para a lente divergente, apenas uma, assim como o espelho convexo. Ok? Pois bem, pessoal, esse tópico aqui, eu não vou me estender muito porque a equação de Gauss e a equação do aumento, ela segue a mesma forma, tanto para os espelhos côncavo, convexo, assim como para as lentes convergentes e divergentes. A expressão é a mesma, tá? Só lembrando que nas lentes, tá? Quando a imagem é real, ela é formada do outro lado, já que a luz refrata. No espelho, como a luz reflete, quando é real, ela é formada do mesmo lado do espelho, tá bom? Mas as equações são as mesmas e valem e podem ser usadas para os dois instrumentos. Espelhos esféricos, côncavo e convexo, lentes esféricas, convergente ou divergente, certo? Com isso, a gente encerra o primeiro bloco, que é a apresentação da característica das lentes e formação de imagem, tá bom? O outro bloco é a ótica da visão, que seria uma extensão sobre lentes e, de certa forma, uma extensão sobre a refração da luz, tá bom? Então, vamos aqui apresentar algumas coisas sobre a ótica da visão. Primeiro, o olho humano, tá? O nosso olho, pessoal, é um órgão aproximadamente esférico, com um diâmetro de 25 milímetros. E, como eu falei, o olho humano é equivalente a um sistema de uma máquina fotográfica, certo? Então, quais são as estruturas principais do nosso olho, tá? Nosso olho tem um sistema de lentes, que seria a córnea e o cristalino, ambas lentes convergentes. Temos um sistema de diafragma variável, que seria a íris, que controla a entrada de luz. No ambiente muito iluminado, ela está contraída. No ambiente pouco iluminado, ela vai estar dilatada, para permitir que mais luz entre no seu olho. E um sistema, o anteparo, que seria a retina, no caso do olho, na máquina seria o filme. Bem, então eu trouxe aqui a imagem do olho. Lógico que nós não vamos precisar saber todas as estruturas, isso no aspecto físico. Dessa figura aqui, é importante que você saiba sobre a córnea, o cristalino, pessoal, esse corpo ciliar, né? Vou já falar um pouquinho dele nos defeitos visuais, que seriam os músculos ciliares, a retina, que é o anteparo, ok? Pronto, basicamente é isso. E a íris, que seria a região que permite a entrada de luz. O nosso olho é uma estrutura que tem o humor aquoso, tem o humor vítreo, que são fluidos, né? São partes que apresentam índice de refração diferente, córnea e cristalino, certo? Então, essas são as principais estruturas que você precisa saber. Bem,
Ponto próximo e ponto remoto. Pessoal, o ponto próximo corresponde ao ponto. É a máxima aproximação em que uma pessoa ainda é capaz de enxergar com nitidez em sua acomodação visual. Para um olho adulto normal, essa distância, a menor distância, é 25 centímetros, tá bom? Isso é o ponto próximo. O ponto remoto é o máximo afastamento em que um objeto ainda pode ser visto com nitidez. Esse ponto remoto, tá certo? A distância, ela é uma distância que a gente vai chamar de infinito. Entende-se aqui por infinito que não precisa ser uma distância muito grande na ótica para ser um infinito, certo? Por exemplo, tem defeitos visuais que você tem uma distância de uma pessoa consegue enxergar uma distância de 10, 12 centímetros. Isso já seria o ponto remoto, já seria o infinito para aquela pessoa. Ok? Então vamos falar um pouco do olho normal. O olho normal, ou o termo que a gente usa é olho hemétrope, é aquele olho que é capaz de focalizar na retina objetos localizados no infinito, sem acomodação do cristalino. No caso de um olho, essa distância padrão seria de 25 centímetros. Essa distância é de visão distinta, ok? Para um olho normal. Bem, mas existem um olho normal e olho com algum defeito de visão, certo? Lembrando que defeito não é uma doença, é algum defeito em alguma estrutura do seu olho. Vamos começar aqui a falar da miopia, tá? A miopia é um defeito da visão na qual a imagem de um objeto muito distante ela se forma antes da retina. Okay? Pois bem, a miopia ela ocorre devido a um alongamento do olho ou uma excessiva vergência do cristalino, certo? O que faz com que o míope não enxergue bem de longe. Então, a dificuldade para uma pessoa que tem miopia é enxergar de longe. Como é que se corrige a miopia? Usando lentes divergentes. Por quê? Quando você usa uma lente divergente, quando o raio passa pela lente, o que vai acontecer aqui? Ó? O raio diverge um pouco antes de chegar no olho. Aí, quando o sistema convergente do olho atuar, ele joga a imagem lá para a retina. Então, por isso que a gente usa lente divergente para corrigir a miopia, certo? O defeito oposto é a hipermetropia, certo? A hipermetropia é um defeito de visão na qual a imagem de um objeto muito distante se forma atrás. Pessoal, aqui está entre aspas, porque não tem como a imagem formar atrás do olho, mas é como se fosse atrás do olho, ok? Isso acontece por quê? Porque o globo ocular ele é mais curto que o normal. O cristalino ele tem uma fraca vergência. A luz não desvia tanto para a imagem formar na retina, tá? Qual a dificuldade de uma pessoa que tem hipermetropia? É enxergar objetos de perto. E a correção se faz com lente convergente. Por que convergente? Vamos lá. Se você inserir aqui um óculos com lente convergente, deixa eu ver aqui, pronto, essa aqui, não. Vamos usar aqui o símbolo para lente convergente. Vamos lá. Pronto, aqui seria uma lente convergente, certo? Então, o que a lente vai fazer? Quando a luz chegar na lente, converge antes do olho e o olho vai finalizar a convergência, trazendo a imagem para a retina. Então, por isso que se usa lente convergente. Um detalhe importante, pessoal. No mesmo olho, você não vai ter miopia ou hipermetropia. Por quê? Porque o seu olho ou é longo ou é curto. O seu olho ele vai ter uma
excessiva vergência cristalina ou uma fraca vergência. Então, no mesmo olho, não tem como ter miopia e hipermetropia. Agora, eu posso ter em olhos diferentes, tá? Bem, o outro defeito de visão é a presbiopia, também chamada de vista cansada. A presbiopia, pessoal, vai ser um defeito, você vai perceber isso com a idade. Por quê? Com a idade, ocorre uma diminuição da flexibilidade do cristalino em função dos músculos ciliares perderem essa capacidade de flexão, certo? Então, para enxergar de perto, o presbíope vai ter dificuldade, assim como o hipermétrope. Por isso que a lente que a gente usa para corrigir a presbiopia é uma lente convergente, ok? Então, a presbiopia é um defeito de visão que você pode ocasionar no seu olho em função da fraca flexibilidade dos músculos que vão convergir, que vão contrair ou relaxar o cristalino, ok? Então, aí está a presbiopia, tá certo? Lembrando que o nosso cristalino é uma lente biconvexa, tá aqui, ó. E essa lente biconvexa, ela vai ter uma vergência que é controlada pelos músculos ciliares. Então, com a idade, a gente perde um pouco de flexibilidade e, naturalmente, você não consegue mais enxergar objetos de perto, porque o músculo não consegue contrair o cristalino para que a imagem seja formada na retina, ok? Por isso que se usa uma lente convergente para auxiliar o cristalino, nesse caso. O outro defeito, pessoal, é o astigmatismo, tá certo? Em muitas pessoas, a córnea não é uma calota esférica perfeita. Ou seja, o raio varia com a seção considerada, tá? Dessa forma, a luz sofre refrações diferentes nas diversas seções, fazendo com que a imagem que se forma na retina apresente deformações. Esse defeito na córnea é o chamado astigmatismo, tá? Então, vocês devem ter percebido que a miopia é um alongamento do globo ocular ou uma excessiva vergência do cristalino. A hipermetropia é um globo ocular mais curto ou uma fraca vergência do cristalino. A presbiopia é um defeito que vai ser ocasionado nos músculos ciliares que não conseguem mais relaxar ou contrair o cristalino. Já o astigmatismo é um defeito na córnea. Então, as córneas podem apresentar irregularidades e isso vai proporcionar refrações diferentes de feixes de luz e quando você for formar a imagem na retina, vai ser uma imagem distorcida, certo? A correção para o astigmatismo é com lentes cilíndricas. Eu trouxe aqui duas situações para ilustrar isso. Isso aqui seria a córnea de um olho métrope, que ela tem um formato de uma bola de futebol. Então aqui eu tenho os planos de luz que estão incidindo na córnea. Com a córnea regular, esses planos vão refratar e vão chegar na retina, formando a imagem nítida. Mas se a córnea for irregular, ou um formato de uma bola de futebol americano, os planos de luz vão chegar, os raios de luz vão chegar na córnea e vão sofrer refrações diferentes. Então, eu vou ter, por exemplo, aqui na imagem, 2 pontos focais, certo? E isso gera o que a gente chama de zona borrada ou imagem borrada, né? E essa aqui caracteriza o defeito associado ao olho astigmata, ok?
Pessoal, com isso a gente encerra mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido os conceitos e as informações aqui apresentadas. Se você gostou, deixe o seu joinha ou deixe um comentário para que a gente possa melhorar aí nas futuras videoaulas, ok? Um abraço a todos e até logo. Até a próxima aula.